Diz assim as Santas Escrituras: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Em outra linguagem vai dizer: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Amado Deus e eterno Pai que está no céu, neste momento, Senhor amado de oração, louvamos a Ti, ó Deus, pela Sua infinita graça, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, pelas Suas compaixão. Senhor meu Deus, neste momento que o Senhor nos traz essa graça gloriosa, estamos aqui, ó Deus amado, permanecendo firme, porque o Senhor é quem nos sustenta. Deus, e nesta noite, mais uma vez, eu te agradeço, primeiramente pela tua presença, por estar aqui conosco. Te agradeço também pela vida desta igreja, de cada um aqui presente, que nesta noite possamos entender a sua palavra. Nos ajude, meu Pai, nos dá sabedoria e mansidão para ensinar com interpretez a sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu quero falar nesta noite um tema muito importante. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, seria bom. Não perca que eu senti na ausência de alguns irmãos nos cultos de ensinamento. O pastor é muito observador. Eu fico contando às vezes os cultos de doutrina quando os irmãos não vêm. 3. E às vezes eu sempre falei, né, irmão? Cada um tem uma metodologia de trabalho, né? Eu sempre falo que o crente não é frequente nesses trabalhos de ensinamento e de culto de escola dominical, pelo menos um ou outro tem que estar ali presente, principalmente aqueles que têm às vezes a liberdade de estar com o microfone, falando, cantando. Ele tem que ser uma pessoa frequente, ativa nesses trabalhos. Eu sempre digo que a doutrina é específica para a igreja, né? Aí eu tenho, às vezes, o pastor, eu tenho muita dificuldade com o crente que não gosta de estudo da palavra, o culto da doutrina. É onde nós somos ensinados, né? E às vezes as pessoas desprezam o culto de doutrina, e às vezes eu fico olhando para os que mais desprezam, não com respeito, não com orgulho, não com soberba. Às vezes é os mais que têm dificuldade, às vezes, de pronunciar, de falar, de compreender. Quando você senta para ouvir uma palavra, amanhã você se torna apto para ensinar ou responder alguém quando alguém te perguntar alguma coisa acerca da sua fé, da razão a qual você serve a Deus. Então, às vezes eu fico assim, eu tenho um modo de educar a igreja, não é eu que faço, é Deus. Mas o pastor ele trabalha segundo a direção de Deus. Jesus fala assim: o que ligar aí está ligado aqui. Então, quando a pessoa não é frequente, não gosta de escola, bíblica, de doutrina, então ele também não tem que ficar com o microfone na mão, falando e cantando na igreja. Eu sempre, desde quando eu cheguei aqui, eu falei isso. Alguns tiveram dificuldade de compreender. Porque às vezes a gente chegar no ônibus e já sentar na janela fica muito fácil. Então a gente tem que ser uma igreja que respeite, né, as normas, as éticas eclesiásticas que são passadas pela igreja e também que são fundamentadas pela palavra. Não posso falar nada fora da palavra, né? Mas que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Louva a Deus pelos irmãos, graças a Deus, os irmãos são frequentes, os irmãos estão nas campanhas de oração, e que Deus possa recompensar a igreja nesta noite. Eu quero falar de um tema, não sei
se eu vou conseguir, falar acerca de tudo, desse texto, mas se porventura o Senhor me conceder graça e me permitir, eu continuarei, que é um assunto muito importante, que eu quero falar sobre a ferida incurável, de Judá, ou ainda a bálsamo em Gileade, Irmão, um texto que me simpatiza e que chama muito a minha atenção, e eu identifico, querendo ou não falo isso com presunção humana, mas eu me identifico muito com a obra literária de Jeremias. Eu me identifico com o seu ministério profético, com a sua função profética, com a sua responsabilidade, agora atribuída, logicamente, por Deus sobre esse profeta da cidade de Ananote, uma cidade que era a cidade dos Levitas. E nós entendemos que a Bíblia não traz muitas colocações acerca da vida de Jeremias, mas nós observamos que Jeremias ele foi privado de algumas coisas por Deus. Um exemplo, Jeremias foi privado de ter família. Ele não tinha família, ele não podia ter filhos. Deus chamou ele ainda jovem, mesmo diante de uma idade tenra, ele se sente incapaz, se sente inseguro, porque não seria fácil, irmão. Você vai entender a palavra. Eu não quero correr, mas quero falar com exatidão. Não seria fácil desenvolver um ministério profético numa época como essa que nós vamos falar aqui nesta noite. Em uma época que predominava a injustiça, a religião tinha se corrompido, porque os sacerdotes e o profeta juravam falsamente, ou seja, não cumpriam a sua ordem fiel no seu mandato ou no seu chamado sacerdotal ou profético. Eles não exerciam ele com tamanha fidelidade ou rigor, mas agora juravam falsamente, eram subordinados, ou seja, levados por ofertas, por dinheiro, e com isso também eles estavam à mercê. Ou seja, o povo não tinha um espelho, uma liderança religiosa que levasse ele a se aproximar de Deus. Então Jeremias vai pregar a mensagem de arrependimento para Judá diante de uma época que eles estavam vindo de uma situação muito caótica, muito precária, porque quem foi o rei que após a sua morte Jeremias vai começar o seu ministério? Se nós voltar na história dos reis de Israel, a gente vai entender que o rei que reinou antes de Jeremias assumir o seu chamado profético foi o pior rei que a Bíblia classifica. A Bíblia classifica ele como o pior rei de Israel que se levantou, que foi Manassés. Porque Manassés foi tão cruel, ele não poupava nem os seus filhos. Ele pegava os seus filhos e aí oferecia no Vale de Inom. Eu falei aqui nesse domingo sobre o Vale de Inom. Era uma região onde tinha um deus chamado Moloque. Era uma estátua de bronze, onde ele era aquecido com fogo, até ele ficar incandescente, e nisso o filho, a criança era colocada nas suas mãos. E aquela criança, automaticamente, o que acontecia? Ele morria queimado. Então isso foi foi desonroso. Deus chegou e falou assim: isso nunca me passou na minha mente que Judá chegaria ao nível de pecado como esse, de pegar os seus próprios filhos e sacrificar aos ídolos. Então Deus agora decreta uma sentença sobre Judá, e Judá seria extirpada. Judá enfrentaria a ira, o juízo de Deus por causa dos seus pecados. Judá tinha se tornado leviana, Judá tinha se tornado imoral, Judá tinha se tornado uma cidade sanguinária. Então isso não estava sendo aprovado por Deus. Mas quando Manassés morre, vai entrar um rei bom, que foi Josias, que vai promover uma reforma religiosa. Então, devido à boa fama e também a boas intenções de Josias, rei de Judá, que levou agora a nação, querendo ou não, a tirar dos altos de Jerusalém os altares que era destinado a Baal. E agora então Deus agora aplaca a sua ira por um momento. Deus agora resolve então aplacar e fazer o quê? Não é atrasar, ele dá um tempo para ajudar, se arrepender, devido agora o rei bom que entra.
meter em assuntos alheios, não encaminhados. É como eu sempre digo, irmão, não entra onde você não é chamada, com todo respeito. Então Josias entra, o que acontece? Josias foi para a peleja e acabou morrendo. Aí quando ele morre, então agora, você vai ver que é no reinado de Josias que Jeremias começa a profetizar. Jeremias começou a profetizar durante 4 reinados, sendo de Joaquim, eu até marquei aqui, Joaquim, Jeoquim, Jeconias e Sedequias. Ou seja, Jeremias vai profetizar durante 40 anos para a nossa Judá, a Judá rebelde. Escute bem, irmão, 40 anos de ministério, 40 anos de pregação, tentando trazer uma população de volta a Deus, tentando fazer com que o povo se arrependesse dos seus pecados. 40 anos de pregação, e você vai ver que, infelizmente, a nação de Judá não aceitava a mensagem de Jeremias. Pelo contrário, via Jeremias como se Jeremias fosse um traidor da pátria, como Jeremias fosse um traidor da nação. Porque Jeremias, a sua mensagem era uma mensagem de confronto. Eles viam Jeremias como seu inimigo, e não é. Você vai, por que eu li esse texto nessa noite? Por que Jeremias vai falar assim? Olha, se eu pudesse consolar a minha tristeza, o meu coração estarece em mim. Mesmo tendo um ministério que Deus desempenha sobre ele a sua confiança, a sua fidelidade, dele proclamar o seu oráculo, Jeremias, além de anunciar, mas você vai entender que o coração do profeta era um coração humano e solidário, porque Jeremias sabia o que aconteceria com a nação se ela não se arrependesse. Então, diante da rejeição da nação pela palavra que ele pregava, dava a entender que Jeremias queria meu mal. Jeremias não quer meu bem. Jeremias está profetizando que Judá vai ser invadida pelos babilônios, nós vamos ser presos, nós vamos ser levados cativo, nós vamos ser mortos com a espada, vai haver peste, fome, miséria aqui dentro. Esse cara é nosso inimigo. Mas não, você vai ver que o sentimento de Jeremias era um sentimento de misericórdia, porque Jeremias pensava, poxa, esse povo está rejeitando, não é a mim, é a Deus, não é a sua palavra, é a Deus. A palavra nada mais é do que uma advertência. Escute bem, irmão, escute bem, nós estamos no ensinamento. Quando a igreja de Deus tem a palavra, tem de fato a mensagem profética, tem a orientação bíblica, e quando você por ela é admoestado, ensinado, corrigido, advertido pela palavra, porque para isso ela é inspirada. 2 Timóteo 3,16 fala o quê? Toda palavra é divinamente revelada pelo Espírito Santo, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Para quê? Para corrigir, para redarguir, para que todos aqueles que por ela é redarguido e exortado a serem pessoas aprovadas para fazer a obra de Deus. Aí quando eu não ouço a palavra, quando eu não quero obedecer, eu corro um risco iminente das ações que eu pratico, ou seja, vai chegar, de novo eu vou dizer, a conta para mim pagar. Então Jeremias não queria o mal. É como muitos aqui na cidade, né? Tem alguém me assistindo, eu creio. Tem muitos que às vezes eu pastoreio como se eu fosse inimigo da igreja. Ah, mas aquele homem é muito radical, aquele homem é muito rigoroso. Mas às vezes quando eu estou aqui de joelho, eu estou chorando pela igreja. Eu estou chorando e lamentando por aqueles que viraram as costas para a palavra de Deus. Porque você vai entender nesta noite que esse era o problema que a nossa Judá estava vivendo. Porque eles não aceitavam a palavra que Deus mandava, mas ouvia a palavra que vinha de modo enganoso, satisfazendo o seu desejo e a sua vontade. Esse era o problema de Judá. Desprezava a palavra da verdade, que era uma palavra que gerava desconforto, era uma palavra que confrontava o seu erro, que confrontava o seu pecado, mas lá tinha
o sacerdote, que era representante de Deus, escute bem, é como aqui, eu represento Deus para a igreja. Deus me colocou, então eu sou um representante dele na terra, sou embaixador. Paulo falou que nós somos embaixadores de Cristo. Somos a voz profética de Deus na terra. Aí você vê que o profeta que tinha o direito de advertência, de falar a palavra, para que o povo se arrependesse. O sacerdote representava Deus no povo. Aí os dois é o meio de Deus estar agindo na vida da nação. Mas você vê que eles não se corromperam. O que eles faziam? E curam a ferida da filha de meu povo, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Olha o que Deus estava dizendo. Que os sacerdotes, hoje é o pastor da nossa época, estavam enchendo o coração da nação perversa. Escute bem, irmão. Escute bem. Eu estou no bom ensinamento. Porque quem está errado não gosta de ouvir a palavra da verdade. Quem está errado não gosta de ser repreendido. Quem está errado gosta de ouvir Deus está contigo. Deus é na sua vida. É como se Deus estivesse aprovando o estado de pecado daquela vida, daquela pessoa. Então eu percebi, alimentando o povo com falsas esperanças, dizendo: ei, Judá, vai ter paz, tem paz para você. Aí os rebeldes, os profanos, apostatas, estavam tudo feliz, ou seja, nós estamos tudo vivendo de modo desregado a Deus, a sua lei, a sua palavra, e ainda temos paz. Só que Deus estava falando: vocês estão jurando falsamente, vocês estão curando a ferida do meu povo superficialmente. Não há uma cura verdadeira, irmão. Palavra que amassageia ela não cura a ferida. Palavra que encoberta pecado não sara a ferida. Ainda tendo essa palavra, eu entendo que o que sara a ferida da igreja é a palavra com a verdade, mas ela vem com o bálsamo sobre ela. Mas não estamos aqui simplesmente para abrir a ferida, mas nós estamos aqui também para tratar. Mas como que Deus trata? Deus não trata a ferida encobertando o erro. Deus não trata problema encobertando o problema. Deus é diferente. Primeiro Deus tem que remover, primeiro Deus tem que mexer, para depois Deus aplicar o bálsamo, para depois Deus aplicar a cura. Não tem como você curar a gangrena se você não cortar a gangrena. Não tem como você curar o câncer se você não cortar o raiz do câncer. Então Deus tem que cortar o mal na raiz. Deus tem que cortar o problema pela raiz. Então como está vivendo essa falsa promessa? Olha isso aqui me dá, irmão. Não vai ter como eu pregar isso aqui nessa noite. É mais ou menos o que a igreja é mais ou menos? Não é mais ou menos. Que não tem mais ou menos de Bíblia, não. Bíblia é assim, não tem mais ou menos, não tem meio termo. Mas é o que nós estamos vivendo hoje. Eu não posso falar isso que fulano está vivendo isso e vai sair da igreja. Não, nós não estamos aqui para falar, irmão, de pecado de ninguém, para tirar ninguém da igreja. Não. Se Deus a vez está falando e está mexendo na sua ferida, é porque Deus quer curar você. Não é que Deus quer que você saia da igreja. Ah, vou sair da igreja porque o pastor falou muito duro. Não, é porque ele não aceitou ser curado. Aí ele vai para um lugar, escute bem, estou pregando Bíblia. Aí ele vai para um lugar que é um sacerdote, o profeta. Aqui, paz, paz, quando não tem paz. Mentira, irmão. Você está pregando mentira para o povo. O povo está indo para o inferno e você está encobertando a verdade do povo. Ah não, mas se eu falar isso, eu vou esvaziar a igreja que eu sou pastor, irmão. Misericórdia. Então você deixa ela cheia, mas vai encher ela para o inferno. Encher o inferno com ela, porque você escondeu. Aí o povo ficou naquela falsa segurança, naquela sensação de salvação. Eu estou salvo porque eu estou na igreja. Não, irmão. Igreja não salva ninguém, não. Ah, eu vou ler. Não, você está errado. Igreja
igreja não te salva. Igreja, você é um lugar de ponto de encontro com Deus, de comunhão entre igreja, entre Ele. Mas o que salva é a sua obediência, a sua palavra. É você obedecer. Seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas escute bem, esse é o resultado da nação. Todo mundo é religião, o governo. Irmão, eu vou começar, versículo começa, está com a Bíblia aberta, não está? Depois eu vou chegar em Gileade, que tinha balsa. Disse-lhe mais, assim diz o Senhor, cairão homens não tornando a levantar, verso 4. Porque pois se desvia-se o povo de Jerusalém com uma apostasia, olha aqui no período da apostasia contínua. O que é apostasia mesmo? Hã? Eu estava lendo versículo escrevendo. Porque pois desvia-se o povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. O que é a apostasia contínua? Eu coloquei assim, que o pecado já tinha tornado um estilo de vida para ajudar. Apostasia significa abandono de fé. Quando você se apostata é porque você abandonou a fé. E quando você entra pelo caminho da apostasia, irmão, você entrou num caminho muito difícil. Nós entramos num caminho muito difícil nós apostatar. Porque apostatar é abandonar a fé. E você vê que o profeta está dizendo que eles apostatavam continuamente. Ou seja, a apostasia não é de vez em quando, não é aquela recaída que a pessoa às vezes sofre de um momento, ou seja, uma fraqueza. Não. Eles viviam diariamente, dioturnamente, na prática do pecado. Você quer ver como que Judá estava vivendo? Eu vou pegar lá no capítulo 2, versículo 3. Porque o meu povo fez duas maldades. Deus falando. Jeremias começa a profetizar. Eu vou chegar aqui. Olha, é para você entender como que estava a nação. Aí eu quero que você, crente, igreja que está aqui, se assemelhe com o que nós estamos vivendo hoje ou não. É você, depois eu vou chegar no 8. O 2 ele já começa. Porque o meu povo, 2 verso 23, 13. Porque o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram. O que o povo fez? Deus estava reclamando. Deus estava triste. Você vê como que Deus sente quando você deixa Ele? Olha aqui. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. O manancial de água viva e cavaram cisternas rotas, que não retém água. Deus fala assim, eu sou um manancial de água. O que é um manancial? Nunca falo, sempre falo. Aí diz assim, a minha nação cometeu duas maldades. Deixaram a mim, deixou Deus, se apostatou e foi cavar cisternas rotas. O que era isso? Lá como a água era difícil, eles faziam cisterna para pegar a água da chuva. Escute isso. Só que dentro dessa, ou em volta dessa cisterna, o que acontece? Tinha algumas rachaduras. Quando a água vinha para encher a cisterna, o que acontecia? A água, né, caía sujeira. Não podia conter água, o manancial tinha de sobra. Mas na cisterna, a chuva entrava, que era a água do sustento, mas ela saía pelos buracos, pelas rodas. Aí Deus está dizendo, você deixou o manancial, que é eu, e cavou cisternas e roda que não sustenta, que não fica água, ou seja, é uma cisterna furada. Como você está vivendo uma vida furada, irmão, sem Deus? Como você não está assim? Olha para você ver. Aí primeiro, deixaram Deus. Eu estou ainda adiante. Capítulo 3, verso 2. Levanta os olhos. Olha só, irmão, isso aqui é muito sério. É para depois nós chegar lá. Vou continuar o texto, não é tempo. Levanta os olhos, 3, 2, aos altos e vê onde não te prostituís. Essa prostituição aqui, que Jeremias está dizendo, é a prostituição religiosa. Porque nos altos, está dizendo, nos montes, nas montanhas, o que eles faziam? Eles levantavam os altares. E nesses altares eles sacrificavam aos ídolos, às imagens. Então, esse adultério aqui, essa prostituição, é uma prostituição espiritual. Ou seja, ele estava prostituindo espiritualmente, estava traindo a confiança de Deus, estava deixando Deus para adorar os ídolos. Está dizendo assim, e o que mais me
bem que o povo não estava cometendo pecado. Olha para você ver a proporção do erro. Aí diz assim: nos caminhos que assentava para eles, como o árabe no deserto, assim manchasse a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Essa aqui é do hino. Fique atento. Pelo que te foram retirar. Aí o povo começou a adorar. Baal é o Deus da fertilidade, como a nação aprendeu. É o que manda a chuva. O que Deus fez? Pelo que a chuva foram retiradas de ti. Então agora Deus estava cerrando o céu. Não tinha chuva, miséria, pobreza para a nação. Aí sabe o que Deus falou? Mas tu tem a testa de prostituta e não quer ter vergonha. Eu acho esse versículo pesado demais. Tem gente que lá não considera não prestou atenção. Olha como que Deus estava considerando a sua nação. Deus estava dizendo assim para ajudar. Vocês têm testa de prostituta. O que Deus estava dizendo? Vocês são levianos. Vocês são imorais. Vocês são sem pudor. Vocês não têm respeito. Qualquer preço te compra. Não é assim que uma prostituta age, uma pessoa que vive no mercado da prostituição. Chegou, pagou, levou. Perdeu a moral, perdeu o respeito, perdeu a vergonha, perdeu o caráter. Não é eu que estou falando. Deus estava falando para o seu povo. Que ele comparou a sua nação com uma testa de prostituta. E você entende por que Jeremias está profetizando para essa geração? 40 anos de ministério, não, ninguém se arrepende. Ainda vem um camarada como inimigo, é como se fosse hoje, século 21, está todo mundo às vezes errando. E você fala, não pode, não é assim, não faz assim mesmo, esse pastor é chato, essa igreja não serve. Não é dessa maneira, entenda bem. Entenda bem, entenda bem. É o que Deus está dizendo. Olha só. O capítulo 4 agora, eu estou falando do estado da nação. 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim, então o povo tinha saído fora, fugiu. E se tirar as tuas abominações de diante de mim, não andará mais rabiando. O povo já estava sem direção. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo, na justiça, nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Então, se Israel se arrependesse, voltasse a Deus, agora ele seria bendito novamente pelas nações. Quando chega o verso 14 do capítulo 4, diz assim: olha como estava o coração da nação, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salvo, até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos. Esse é o retrato da nação. Agora diz assim, o verso 22 do capítulo 4: deveras como meu povo está louco. Deus está falando, meu povo está louco, não me conhece, são filhos nécios ou rebeldes, não inteligente. Olha só o perigo, olha para cá, sábios para o mal, meu Deus, faz, não inteligente, sábio para o mal fazer, mas para o bem nada sabe. Irmão, olha como que essa nação estava vivendo. O povo sabia ser sábio para praticar o mal, mas para fazer o bem não fazia. Quem conhece alguém mais ou menos assim? Ele deveria estar fazendo bem, mas ele está fazendo mal. Tem que ficar ligado. Esse era o retrato. Agora, olha o capítulo 5, verso 1. Olha, irmão, hoje estou falando primeiro, estou mostrando como que estava. Ele falou assim: o meu povo anda apostatando continuamente. Olha como que estava o estado moral de Judá. Verso 5, capítulo 5, versículo 1. Olha só, presta atenção de igreja, olha só. Olha o que Deus vai falar agora. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém no seu nome que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Misericórdia. Deus está dizendo assim, porque não tinha ninguém. Mas está falando assim, anda na cidade, vai na praça, procura alguém que está fazendo as coisas certas, que faz as coisas direitas. Isso aí ainda está dizendo assim, se tiver, eu vou
vou destruir Sodoma, porque o que ele está fazendo é muito horrível, né? Aí você olha só, irmão, o sodomismo, o homossexualismo, o lesbianismo. Olha como que estava Sodoma. Aí Deus falou assim: Abraão, como tu é meu amigo, eu não te encubro nada, eu vou te revelar o segredo. Vou matar todo mundo, vai descer fogo, vai descer essa raiva de fogo, enxofre, vai morrer. Abraão, misericórdia. Aí Abraão começa a interceder. Abraão começa a orar. Deus era tão amigo do homem. Deus, tu vai matar todo mundo. Abraão, se tiver 40, por amor dos 40, eu poupo a cidade. Aí Abraão, Deus, mas tu vai matar. Abraão, como é meu amigo, está orando. Se tiver 30, por amor dos 30, eu vou poupar esse lugar. Deus, se é 20, eu poupo os 20. Ele foi continuar na oração. Chegou 20, até que chegou 10. Deus falou assim: Abraão, não me importa, não é não. Se tiver 10 justos lá dentro, eu não mato ninguém. Abraão, o que Deus fez? Sai logo. Sai da tua família. Mas saiu do sobre uma hora. Se olhar para trás, vira estátua de sal. Deus matou todo mundo. É mais ou menos aqui, não é? Procura na praça. Procura em toda a Judá. Vê se você acha alguém fazendo bem. Olha, Deus já sabia o que o povo estava vivendo. Não tinha ninguém para fazer bem. Busque, e a verdade, e eu lhe perdoarei. Aí nós chegamos aqui, no capítulo 6, no verso 7. Diz assim: como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Irmão, que lugar terrível era isso? Irmão, isso era o povo da promessa, irmão. Olha para cá que coisa difícil da gente pregar. Qual foi a promessa? Ele volta lá na promessa que Deus falou para a tribo de Judá. De Judá jamais se apartará o céu. Ou seja, da onde que Cristo descendeu? Da tribo de Judá. Judá. E como estava vivendo esse povo? É mais ou menos assim como hoje a igreja adaptasse ao sistema do mundo e fizesse tudo errado. Aí você vê uma festa da cidade lá, um exemplo, a festa junina da cidade lá, que estava lotada de crente. Aí como que o crente vai estar na festa junina? Bebendo quentão, bebendo vinho quente. Não sabe você beber isso, só de você estar lá, você está se corrompendo. O santo não mistura com o profano. A água não mistura com óleo, luz não mistura com treva. Como que a igreja vai estar em ambiente que não cabe ela? Ou você é igreja ou você não é. Se estava cheio. Isso era uma ação da promessa da onde descenderia o Cristo, o Salvador. Mas olha o ponto que Judá se rebaixou. Olha o ponto que essa nação se degradou diante de Deus. Tem muito comportamento no meio da igreja que é antiético, é anticristão, é anti-Deus. É imoral, é lascivo, é profano, é impuro, é promíscuo, é pecaminoso, é nojento, é vergonhoso, é inaceitável. Procura, Deus, não procura se tem alguém. Como que eu sou igreja? A igreja vai fazer o que o mundo vai fazer, ou até pior. Não podemos, se você vai ver, não fique assustado, não estou bravo com ninguém, não. É o meu modo de pregar. Aí você vê o crente fazendo o que o mundo está querendo. Que crente você é? Misericórdia. Misericórdia. Com todo respeito à palavra de Deus. Você quer ouvir palavra de paz? Enquanto você não merece. Enquanto você não faz jus para merecer isso. O salário do pecado é a morte. Se eu vivo no pecado, eu vivo sob maldição. Se eu vivo no pecado, eu tenho desobediência. Eu estou dizendo que aqui a ferida é para ser curada. Não vai você, não vou mais na igreja do pastor. Misericórdia, não seja crente maduro.
Acho que os irmãos já pegou o ritmo, vocês já estão pensando assim, graças a Deus, os irmãos que permanecem já entenderam. É a Bíblia, não é o pastor. Porque você vai ver, depois você vai ver, eu vou explicar isso aqui, eu vou continuar o texto, igual eu fiz a carta de Efésios. Aí eu vou te mostrar o que aconteceu com essa nação, da onde veio Cristo. Jesus veio dessa tribo de Judá. Era a nação que queria Cristo. Tá bom? Você vai ver o perigo. Olha só. Como a fonte, 6:7. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz sua malícia. Violência, estrago se ouve nela. Enfermidade e ferida. Adiante de mim continuamente. Aí você passou para pregando, ferindo a gente. Não. Hoje não tem violência no meio cristão, não. A Flor de Lis era cantora, não era? O que ela fez com o marido? Matou o marido? Esse dia eu vi um velório. Pastor presidente de uma, não posso falar o nome que está ao vivo por ética. Teve um caso extraconjugal com a própria nora. Aí mandou matar o marido, o presidente de uma Assembleia de Deus. Está que tem violência na igreja? De um presbítero foi preso lá na Paraíba, naquela igreja daquele pastor José Lima, famosão aí, rigidão, nada contra, respeito. Camarada na igreja, presbítero pregando, era matador de aluguel, já tinha não sei quantos quilos na costa, estava na igreja, eles contratavam, ia lá no Pernambuco, metia a bala em todo mundo, e pregando a palavra. É para você ver a proporção do evangelho. Se vê aquela cantora que eu não sei falar o nome, o que o marido fez com ela? Não matou e não queimou ela? Para você ver que tem violência no meio da igreja, no meio da cristandade, da religião. O negócio não está de ponta cabeça, misericórdia. Ô, irmão, por favor, você que está aqui nessa noite, eu não sou digno de honra nem de glória e honra aqui é para Deus, mas louve a Deus pelo pastor que Deus te deu aqui nessa hora de ensinar. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu estou suscetível a errar amanhã também, mas pelo menos está mostrando a verdade para a igreja, irmão. Eu não estou encobrindo verdade, não estou encobrindo o erro de ninguém, não. Eu sou falho, eu sou aqui uma pessoa que precisa ser tratado também pela palavra, porque tem as minhas debilidades, sou humano como você é humano, mas nós temos que aceitar. Se nós quisermos ser abençoados, nós temos que entrar pela porta do arrependimento. Sem arrependimento, sem confissão, irmão, não tem perdão de pecados. Violência há, estrago se houve nela, enfermidade, ferida, ou seja, a igreja está doente. Tanto problema adoecendo a igreja. Aí você vê a igreja remando, você vê que a igreja, quando a igreja está sadia, irmão, ela avança. Ah, pastor, mas aqui está pouco. Irmão, pastor, que saiu, a igreja não está doente, não. Irmão, a doença que eu falo é o pecado que traz deformidade à igreja. Não se engana, não se iluda, irmão. Não se iluda com igreja cheia, não, pelo amor de Deus. Não se iluda com quantidade, com espaço de grandeza, não. Seja levado pelo Espírito Santo a obedecer e ouvir a voz de Deus. Não seja levado por vento de doutrina. Não, é lá, mas não. Paulo diz, não seja como menino. Não seja levado em volta de qualquer vento de doutrina. Não adianta você estar numa igreja e a igreja não te mostra a realidade da sua vida, do seu pecado. Não é que ela está te mostrando para te envergonhar, é para você mudar, é para você ser melhor, é para você ser uma igreja santa, abençoada. A igreja não pode ter enfermidade, a igreja não pode estar doente. Infelizmente nós estamos doentes. Às vezes a frieza, às vezes o comodismo, aquele comodismo que às vezes é aquela velha preguiça de orar. Ou dificuldade, ou doença miserável. Uma dificuldade na oração, uma dificuldade para ler a Bíblia. A igreja está adoecida, as pessoas estão na igreja, mas não querem se
odio uma pessoa falsa. Deus me perdoa, cara. Eu acho horrível você estar com uma pessoa na sua frente e quando ele vira as mãos você vai falar mal dele. Isso eu falei que a minha esposa é um espírito maligno que está dentro das igrejas. Na sua frente a pessoa te abraça e te beija. Quando você vira as costas, o miserável está falando mal de você. Isso não é de Deus, irmão. Isso é espírito de falsidade, de engano. Eu sei que às vezes você comenta, a gente comentando alguma coisa, nós comentamos para melhor, para o bem, é realidade, é precaução, é prevenção para não ter problema, é remédio para curar. Não, irmão, aprenda uma coisa com o pastor aqui nessa noite. Você não gostar de uma pessoa não te dá o direito de você sair falando mal dela. Se você não gosta, então tranquilo, é uma posição. Nem todo mundo a gente gosta. É verdade ou não? Você gosta de todo mundo, meu colega? Você gosta de todo mundo, meu irmão? Eu gosto de todo mundo? Não, irmão. Quem é que gosta de todo, só gosta de todo mundo, vocês? É verdadeiro. Como que é? Só gosta de todo mundo? Seja sincero, irmão. Fala bem com todo mundo? Ah, irmão, poxa, tem que ser sincero, irmão. A gente não trabalha com mentira aqui, não. Amar o seu próximo, amar é o nosso dever. Mas gostar você não gosta de todo mundo, agora você tem que amar ele. É ou não é? Só dá bem com todo mundo, meu filho? Só gosta de todo mundo? Cara, só pode até gostar, mas meu fulano não gosta da senhora. Pronto. E aí? Estou errado? A sala de todo mundo, Maria? Gosta? O nosso dever, irmão, Deus falou, amar o seu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar esse projeto, independente do jeito que ele é. Mas agora tem pessoa que você não vai ter convivência com ela. Vai você. Paulo fala, se possível. Paulo disse, na mesma lição, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém terá Deus. Aí em Romanos 12, Paulo dizendo, se possível, seguir a paz com todos os homens. Porque você sabe que tem pessoas que você não consegue ter paz com você. Tem gente que você pensa. Quem conhece alguém assim? Que você tenta se aproximar, mas você não acha um lado dele. Conhece? É assim? Sabe quer falar alguma coisa? Ou só quem conhece? Você quer chegar, você dá um sorrisinho, você tenta fazer uma brincadeirinha, dá um biliçãozinho, né? É igual ao Auxílio está igual, desculpa eu falar. O Auxílio está com uma coça, rapaz. Você peguei a liberdade, e ele ri, fala, peguei o Auxílio. Então você procura um lado, não é, irmão? Que a gente é igreja, a gente não é inimigo um do outro. Amém? O que eu estou pregando é uma verdade. Eu não estou pregando aqui para ofender. Alguém está se sentindo ofendido com o pastor aqui? Não, eu estou pregando uma verdade. Tem gente que a gente procura, né? Tem irmão que eu sou muito brincalhão. Um dia eu até falei isso aqui quando eu estava visitando a irmã. Assim, eu já tinha usado mais aquele negócio, pastor, para você tentar chegar nela, né? Eu brinquei com a irmã, já falei isso aqui. Falei, irmã, a senhora está crentinha hoje? E, irmão, assim, mas não é que eu estava pondo em dúvida a fé da irmã, não. É aquele modo carinhoso de brincar. Porque crente também não vai ficar só. Eu já sou o cara, os olhos falam com a minha cara. Verdade é essa. Já fala que eu gosto. Aí eu vou. Aí, quando ele vai brincar, o povo não aceita. Aí eu vou brincar com a irmã tremessa. Só está crentinha. Você me respeita, pastor. Me passou uma vergonha. Eu não sabia aonde colocar o meu rosto. Falei, gente, mas assim, eu não fui na intenção. É aquele jeito, a gente, não é, irmão? É para você ter um irmão assim, mas tem porque a gente respeita o caráter de cada irmão e o jeito. Tem irmão que é mais de canto, não tem irmão que é mais de canto, tem irmão que já é mais comunicativo, não tem aquele irmão. Lembrei do meio da porta. Tem irmão que é mais. Vamos pegar o irmão Douglas aqui por aí, vamos pegar o irmão Douglas. Irmão Douglas, ele está acordado lá atrás, né? Aí você viu? Está conectado meu ouvido, né? Irmão Douglas. Irmão Douglas é muito comunicativo, é ou não é? Ele quer conversar com todo mundo, rir com todo mundo. Agora tem irmão que já é mais na dele, a gente respeita. Mas às vezes a gente não conhece o dele irmão, a gente tenta se aproximar. Então aí tem gente que dá lado para você se abrir. Irmão, até isso pastor tem dificuldade.
Porque tem pessoas que não aceitam você chegar, interagir com ele. Aí você tem que ficar tentando descobrir o que ele tem, do jeito, o que está passando na cabeça. Porque tem gente que é assim de cantinho, não escute pelo que eu estou falando, eu estou muito doutrina. Mas eu vou te falar a verdade. Toma cuidado com os quietinhos, viu? Tem uns quietinhos que só tem a cara de quietinho. Eu estou falando, tem gente que assistiu, e estou falando a verdade no nível. Tem gente que tem a cara de quietinho, tem cara de anjinho. Mas o coraçãozinho é lucifinho. Para não falar luciferiano, ele só fala tudo baixinho, piquinho, queijinho, né? Assim, franguinho. Então vou falar lucifinho. O carinha é de anjo, quietinho, quem olha assim, ninguém dá nada com ele. Mas mexe para tu ver. Rebenta meio mundo na língua, rebenta meio mundo nas palavras, rebenta com meio mundo. Aí você olha assim, mas fulano tem essa capacidade pior do que você imagina. Cuidado com as falsas aparências, não. Nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que reluz é prata. Não estou jogando direto, estou pregando a palavra. Tá bom, irmãos? Cuidado com falsa aparência. Cuidado com esses que se dizem santinhos demais e quietinhos demais. Cuidado. Eu não me enturmo com ninguém, eu não me envolvo com ninguém. Né? É só quando a gente não vê. É só quando a gente não está vendo. Porque exagem não mais para a gente ver, exagem mais escondida mesmo. Vai semeando. Cuidado, irmão. Cuidado. Estou dizendo aqui com respeito aos irmãos, estou no curso de ensinamento, estou ao vivo aqui. Tem gente que ouvindo, mas estou falando a verdade. Cuidado com essas carinhas de anjo. E o coração de lucifinho. Você está achando que não tem não? Que igreja não tem isso não? Carinha de santo, rapaz. Eu vou calar a boca para não por causa de ética. Mas esse é o estado da nação. Eu estou aqui, irmão, uma área que eu amo na minha vida é poder ser útil para ensinar. Posso fazer uma pergunta para essa igreja aqui? Não vou desesperar. Se não tiver, você pode pedir falar comigo, eu vou explicar isso para vocês. Vocês têm aprendido alguma coisa aqui nessa igreja? Tem aprendido alguma coisa da Bíblia, da palavra? Tem? O Alcides fala que ele está aprendendo, porque o Alcides tem uma caneca, eu vou saber dizer mais. Está aprendendo, Alcides? Irmão, Alcides tem uma mente que ia levar, né? Então, irmão, a minha obrigação aqui é ensinar. Não pense que você vê um pastor, às vezes esse modo eufórico de eu falar, não é que eu estou bravo, pastor bravo, não. Isso é um estilo de ministério, de pregação. Não quer dizer que eu estou bravo. Não quer dizer. Amém? Assim diz. Olha, eu não cheguei nem no capítulo, né? Vai ficar para o próximo. Mas eu quero que você que está aqui hoje não falte no próximo, Jesus não voltar. Para você ver aonde vai chegar isso aqui. Você vê, rapaz, eu não sabia que era desse jeito. Para você ver a seriedade. Para que isso aqui fica de advertência para a igreja. Para nós, para mim que sou pastor. Porque você está vendo que o pastor não é errando? Por que ele está dizendo que o profeta e o sacerdote eram os representantes de Deus? Estavam fazendo tudo com falsidade. Para você ver que eu posso fazer coisa errada. Não é só a igreja que erra, não. Liderança também erra. Pastor também erra. Jeremias 6, verso 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos no caminhos. Olha que legal isso aqui. Vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Acharei descanso para a vossa alma. Mas olha que ele. Olha como esse povo está. Mas ele diz: não andaremos. Deus está dizendo assim: Judá, fui no caminho antigo, aquele caminho que você estava certo, aquele caminho que você fazia tudo certinho, na minha presença, para me agradar. Volta lá, está dizendo assim para a nação: volta lá, pergunta se você está fazendo certo. Então você, aí ele diz assim, se você fizer isso, você vai achar descanso para a vossa alma. Mas olha o que o povo estava falando lá dentro, não era para Jeremias.
Você quer ver agora? Capítulo 7. Quem tinha em Jerusalém? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Qual que era? O templo de Salomão. Tudo feito no ouro. Coisa exuberante, monstruosa. A casa de Deus. Agora o povo estava confiado. Já tinha apostatado, mas estava confiado no Hilda. Vamos dizer assim, na igreja, no templo. Você já viu alguém assim, mais ou menos assim? Parece que Deus me chamou com a gente, igual a gente, assim, o Hilda. Minha filha pastora da cidade também, tem gente que. Você já viu gente que tem vanglória até de falar que eu sou de tal igreja? Quem já viu isso? A minha igreja é igual. A nossa igreja é tudo rico. Ele confia mais na igreja do que em Deus. Judá estava desse jeito, lá estava o templo, aquela formosura. Só que o povo, irmão, tudo isso que nós vemos estava acontecendo. Aí o que o povo fazia? Estava naquela segurança que estava com Deus, e Deus estava com eles. Olha só o perigo, escute bem, estou terminando. Vai ser legal isso aqui, fica tranquilo, vai nos edificar. Aí o que os judeus estavam fazendo? Estavam no pecado, desobedecendo, rebeliando. Mas aí eles ficou religiosos. Religiosos. Nós temos aqui o templo. As nações vizinhas não têm um igual ao nosso. O nosso é o maior. O nosso é o melhor. O nosso som é o melhor. A nossa igreja não tem ventilador fazendo barulho. Eu até vou diminuir o barulho. Porque às vezes eu fico meio, né? A minha tem ar-condicionado. Nada contra. Nada contra. Quem dera se nós tivéssemos condição de ter banquinha almofadada. Tem hora que eu nem faço intervenção nisso. Se de madeira meu menino já está dormindo lá, imagina se colocar banco de almofada. Vai trazer cobertor. Eu já vi igreja antigamente que era humilde, a igreja era um fervor, era uma bênção, era aqueles irmãos falavam língua estranha, pulavam, expulsavam demônio. Quem conhecia aquelas igrejas de madeira, aquele negócio pegava fogo, tinha que ficar segurando para terminar o culto, e parecia que o tempo pegava fogo. Parecia não. Era igual o saco, você pegava fogo, mas não queimava o negócio, né? Aí de repente, rapaz, eu falo que eu congreguei uma assim, peguei ela cintuosa. O leão pegava para orar, para minha esposa não vai deixar eu mentir. Lembra que eu já falei que o pastor ficou bravo que eu orava? Ele chegava no meio, todo se desculpa, bem, vai lá. Você vai orar aí, eu lá no cantinho lá na minha casa, você é muito bom. Jesus sempre vazava. Aí incomodava os irmãos. Você chegava lá, dava a impressão que você estava na igreja. Aquela igreja fria, aquele negócio frio. Aí o irmão de Deus falou assim: irmão, antigamente essa igrejinha aqui lá era uma favela, hoje está tudo. Mas a igreja está, hoje está. Eu já peguei ela. Aí falou assim: irmão, você tem antigamente. Quem conhece a assoalho aqui? O negócio era de assoalho de madeira. Embaixo você via até os navios, os cabos soltavam em casa no banheiro e passavam embaixo. E aí você viu os submarinos descendo. Diz que o trem subia para cima. Irmão do céu, a compreensão da igreja que o poder de Deus caía. Não estou dizendo que não podemos ter, mas parece que quando o trem fica sofisticado demais, quando o trem fica moderno demais, a aparelhagem moderna, tudo técnico, né? Tudo aquele computador, tablet no altar, aqueles negócios. Parece que perdeu aquela essência do cenáculo, né, irmão? Daquele lugar simples, né? Daquele lugar. Se eu pudesse, eu mandava até com umas taxinhas nesse banco, para ver se o ano não dormia mais nesse banco. Porque, irmão, se nós for bando almofadado, acabou. No inverno mesmo, vocês viram até o filho, eu tive que levantar o filho. Cadê o filho? Alcide deitou, gostoso é dormir na igreja. Agora que até vem com os filhos orando nesse lugar.
banco do... Eu já fiquei com problema no ombro, irmão, lá em qualquer igreja. Lá daquelas cadeirinhas de plástico. Eu fui pregar esses na igreja do pastor, eu só lembrei as mesmas cadeirinhas, irmão. Misericórdia. E ele não chamou o altar, que só tinha uma cadeira, eu tinha que ficar sentado lá. Aí tinha uma que eu esticava a coluna. Porque tem uma cadeirinha, eu acho que ele fica mais confortável, né? Você deita assim, mas aquela é igual de poder. Aí só que eu gostava de orar nela, porque aí puxava duas de lá. Aí eu escorava aqui, você entendeu? Igual o pastor gosta de ficar orando. Aí isso aqui em mim tinha uma assim, que chama bursite, né? Que fala, né? Desgaste. Tinha mão que eu não aguentava. Aí você fala, meu Deus. Então, às vezes, o meu sacrifício da fé. Amém? Então, Deus está parado sim. Amém, irmão? Pastor não é contra a igreja bonita. Pastor não é contra a igreja grande. Eu não sou contra a ar-condicionado. Eu só digo assim, que esse modo sofisticado, tecnológico, muito moderno dentro da igreja, muito celular dentro da igreja, é o pregador pregando e eles... Não, acabou a simplicidade. O crente não carrega nem mais a palavra. O pregador tem um hábito em cima não é do muro não, do público, né? Ele não é nervoso e tal. Irmão, Paulo falou assim, escrevendo a sua vida, eu amo isso aqui, eu amo isso aqui. Segunda carta de Coríntios, capítulo, também fala capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. É 2, também não fala errado, aí minha situação, o pastor está dando tiro no pé, está falando as coisas. Não, eu tenho que falar isso aqui, deixa eu ver se eu acho. Ele fala assim, irmão, tome cuidado, para que ninguém vos afaste da simplicidade do Evangelho. Irmão, o Evangelho é coisa simples, irmãos. Não precisamos de ficar com muita coisinha, muita modernidade com o Evangelho, não, irmão. Misericórdia. Tá bom? Eu vou achar aqui para me mostrar para a igreja. Paulo fala assim, olha, cuidado, que ninguém então, meu Deus, e agora? Eu tenho que achar para mostrar à igreja, mas eu vou achar o versículo e eu vou mostrar para os irmãos aqui. Ele disse, irmão, tem que cuidar, para que ninguém nos afaste ou engane, né? Como a serpente enganou a Eva. Tome cuidado, para que ninguém nos afaste da simplicidade de Cristo. Amém, irmão? Eu vou achar depois, eu mostro para a igreja esse versículo, tá bom? Eu prometo. Só me fugiu que ela está em 2 Coríntios. Eu não gosto de falar e não mostrar isso para a igreja. Tá bom, irmão? Alguém sabe do versículo? Fala para o pastor. Ele diz, irmão, tome cuidado, para que ninguém vos afaste da simplicidade do Evangelho. Então, o que eu falo? Hoje tem muita questão. Aqui, eu posso falar e mostrar, né? Eu posso ser pastor, fala uma coisinha. 2 Coríntios 11 e o verso 3. Está falando dos ministros que Satanás pega e faz ministros da luz, mas são agentes das trevas. Olha o que ele diz. Ele temia. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em quem? Em Cristo. Então você não pode fugir da simplicidade do Evangelho. Não precisamos. Tem gente que além de modernidade, modernizar não é pecado, mas mundanizar sim. A igreja, além de ficar moderna demais, algumas igrejas mundanizou. O que é mundanizar? Alguém sabe me responder? É praticar a coisa do mundo. Hã? É praticar a coisa do mundo. O mundão está dentro dela. Mundanizou. Modernidade não é pecado. Nós colocamos aqui um slide. Nós colocamos um computador ali, o sonoplasta ali, já pegar os hinos das irmãs. Isso é eficiência, tecnologia. Mas agora mundanizar não. Trazer o mundo para modernizar, a nossa geração é diferente.
Não. Cuidado, irmão. Falou assim, tome cuidado, que a serpente enganou ela. Então tome cuidado para que você também seja enganado e te afaste da simplicidade. Irmão, eu vou terminar. Eu posso falar, vou falar uma verdade, uma não. De tantos que eu já tenho falado, eu vou falar mais uma. O Evangelho de Jesus é simples. Quem sabia disso? Simples. O Evangelho é simples. Jesus, simples. Jesus, o maior homem humilde que já existiu. Evangelho é simplicidade. Não vem para cá com vanglória, com soberba, com falsa religiosidade. Para mim, só sair desse versículo, aqui do capítulo 7. Eles diziam assim, aquele que Deus estava falando, não 7, verso 4, Jeremias, voltamos lá, estou terminando, tá irmão? Eu 3 minutos vou terminar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor. Templo do Senhor é esse. O que os judeus estavam fazendo? Confiado na igreja que tinha. A nossa igreja é a maior. Deus está conosco porque o templo está aqui, a morada, a casa de Deus está aqui, então Deus está conosco. Deus falou assim, vigia, rapaz. Não confia nessas coisinhas aqui. Aí você sabe o que Deus falou, né? O que aconteceu com esse templo aqui depois? O que aconteceu? Lá na frente eu vou falar. O que aconteceu com ele? Ele foi destruído. Foi quem? Eles entrou com uma, segundo o Salmo 74, diz que eles entrou de machado na mão, como lenhador na floresta. Ó, o que tinha de ouro, você lembra que eu preguei sobre os vasos que estavam na Babilônia? Levaram tudo, o ouro levou tudo, picou a marreta, derrubou tudo. Deus falou assim, você está confiado nisso aí, rapaz? Não confia nisso não. Você está confiado nessa falsa realidade. Assim, tem uns, desculpa eu falar, uns bitolados. Eu sou da igreja de fulano, minha igreja. Eu estou aí com a igreja. Eu sou da igreja de Jesus. Tem alguém da igreja de Jesus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Está muito bom. Tem alguém da igreja de Jesus aqui? Levanta a mão. Não saber se é da igreja de fulano, se eu sou da igreja de Jesus, rapaz. Lá o banco é de madeira, tem a cerâmica está até colorida, mas não é veio de fábrica não, porque nós somos mais igual. Mas lá Jesus fala, lá nós ouvimos ele está conosco, ele batiza, ele cura, ele salva, perdoa pecado e vai voltar para levar para o céu. Isso aqui vai ficar, não vai ter que a nossa mão vai virar pedra sobre pedra, vai cair, meu irmão. Isso aqui não é permanente não, isso é passageiro, a aparência do mundo passa. Isso aqui é só lugar de nós estar aqui ouvindo, nos encontrando, sentindo, ouvindo a voz dele, a palavra dele. Mas isso aqui, nós saímos daqui e ficou casa vazia. Não é consagrado, ficou vazia. Então, nós não estamos trabalhando com nome. Nós não estamos trabalhando com um CNPJ, nós estamos trabalhando com a palavra. Não, é só eu fico às vezes encabulado. Ele muda 14. Eu vou continuar depois. Eu já fiz tudo, sabe como, irmão? Sabe como eu já fiz tudo? Eu não posso mentir no lugar. Eu já celebrei tudo, sabe como? Matando um bicho de pé, subindo na construçãozinha, mas deixou lá na roça. Sem piso, você ia com a roupa preta, sendo cascal social. Quando eu voltava para cá, a barra amarela, você não via mão preta, era só poeira do culto. Porque lá estava na terra, toda semana eu estava lá com os irmãos. Colocamos umas tábuas, os irmãos joelhos em cima e ajoelhavam naquele trem mesmo. Vamos joelhar. E bicho comendo a gente, aí na casa dele era bicho para tudo que ela para Jesus, eu ganhei mais. Acho que os cachorros achavam o negócio aberto e entravam e eu tenho que ver esse ovo. Meu Deus do céu. Mas só um lugarzinho, irmão, porque tinha hora que você estava lá. Ei, menino, que o papai do céu falava, vou mandar poder e vento. Aí você via poeira subindo, mas você não via demônio ficar também andando. O poder de Deus veio. Chegava em casa, o sapato você não via poder, era só terra, só poeira. Depois da santa tinha que pegar no terrinho. Jesus
Porque Jesus fala de rei, igual fala ninguém de rico. Você acha que Jesus não fala nessa igreja? Não. Que Deus abençoe. Agora já. Depois eu termino. Depois, se você quiser ver o resumo, não falte não. Eu vou continuar o que eu li aqui, para você ver.